Se você viver levantando falso testemunho contra alguém e você ficar nessa prática, isso vai implicar na tua salvação? Se ou não vai, não vai? Pois é do mesmo jeitão. Então, você não anda falando mal dos outros por aí afora, não é para te salvar, é porque você já está salvo e por você por você querer permanecer com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, você não vive na prática de falar mal o testemunho dos outros por aí afora, sim ou não? Bonitão, sim ou não? E agora me diz uma coisa. Você não cobiça a casa do teu próximo. Você não cobiça a mulher do teu próximo ou o homem da tua próxima. O seu servo, a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, o animal do teu próximo ou qualquer coisa que pertence ao teu próximo, se você viver nessa prática de cobiçar por aí afora, isso vai implicar na tua salvação, sim ou não? Implica, não implica? Então, do primeiro ao 10º mandamento, implica na salvação se você viver quebrando, sim ou não? É a mesma coisa do Santo Sábado. Sabe por quê? Porque é um conjunto, são 10. E se você viver quebrando um, você se torna culpado de todos. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda todos os mandamentos, ou seja, a lei moral, e tropeça em um só ponto, que é tropeçar e de lado ficar tropeçando, quebrando, torna-se culpado de todos. E verso 11. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Se tu, pois, não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Porque 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E por que nós temos que permanecer em Cristo? Verso 6, 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Dá para você ver o tamanho do problema? Verso 7. O texto fala assim, ó, 1 João, capítulo 3, verso 7. Aí nós vamos ler do verso 7 ao 10, para ficar bem bonitão. O que o texto diz? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Olha dentro dos meus olhos. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Verso 10. Olha o que o texto fala para nós. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Por quê? Porque aí é o quê? É amor, é o amor ao próximo. Dá para você ver como é que a banda toca? Meus irmãos, mais umas 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Olha dentro dos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai, eu tenho certeza que esse tema, esse vídeo, está mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Amém? Vamos lá, continuando. E aí você tinha o conhecimento do 1º ao 10º mandamento? Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17? Desperta do que dormes. Desperta do que dormes. Vamos lá, meus irmãos. Mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Aqui, ó. Revelation, chapter 1, verse 7 to 8. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so. Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, and which was, and which to come, and which is to come, the Almighty. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Ó? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá,
até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. E aí sabe o que acontece? Se o nosso Pai nos der uns aninhos de vida aí, nós iremos contemplar o céu se rachando do Oriente ao Ocidente, do Japa ao Brazaca, da Chinaca ao Brazaca, dos Estados Unidos ao Brazaca. E aí sabe o que acontece? Nós vamos ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vindo com todo o poder, com todo o poder e grande glória, e com ele todos os seus anjos. E como eu falei no início do vídeo, na abertura do vídeo, sabe por que eu coloquei para nós fazer a abertura do vídeo Apocalipse capítulo 1, verso 7? Porque a minha irmã Ellen Goldwhite, vocês podem sorrir, a minha irmã Ellen Goldwhite, ela, procure dar um gugaço aí, dá um gugão aí. Ela fala assim, ó, quando o nosso eterno vir com todo poder e grande glória. Lembra do arco-íris, que é o sinal do eterno, para que quando o homem visse, quando chovesse, que o homem visse o arco-íris, não era para o homem se amedrontar, porque era o sinal de Deus, Deus iria se lembrar que ele nunca mais iria destruir a terra com dilúvio. E sabe o que acontece? Vai vir um arco-íris quando Cristo voltar. Ele no seu trono de ouro. E aí o que a minha irmã Ellen Goldwhite deixou escrito para nós? Que as duas tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos, as duas tábuas dos 10 mandamentos, a primeira tábua que fala do primeiro ao quarto mandamento virá à direita do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a segunda tábua que contém do quinto ao 10º mandamento virá à esquerda do Todo-Poderoso. E aí sabe o que acontece? O tema foi os 10 mandamentos 1.4. E sabe por que o mundo vai ser destruído? Por causa do pecado. Sabe por que o mundo será destruído? Porque as pessoas, muitos viveram na prática do pecado, sendo enganados pelo diabo. Porque ele é o pai da mentira, ele é o sedutor. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. Listen up, please. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against his angels, and prevailed not, neither was there a place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Verse 10. And I hear a loud voice saying in heaven, now is coming salvation and strength and kingdom. And the kingdom of our gods, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 10. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam também o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais se acha o lugar deles no céu. Não acha mais não. Se não acha o lugar deles lá em cima, vai achar o lugar de quem morrer aqui na prática do pecado. Quem estiver na prática do pecado vai subir lá para cima. Não é menina, não. De jeito nenhum. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. E aí sabe o que acontece? Todas as pessoas que morreram enganadas, seduzidas por Satanás, falsos profetas, falsos pastores, mundo fora por aí afora, não vai subir. Não vai subir. E o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e seus anjos foram precipitados com ele. Verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia,
And I hear a loud voice saying in heaven, now is coming salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accuses them before God day and night. O que a palavra do Pai está falando para nós? Verso 10. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e o reino e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante de nosso Pai dia e noite. E detalhe, ele bota os pecados. Quando nós caímos no pecado, ele sorri da nossa cara e ainda nos acusa diante do nosso Pai. Você pode dizer, não, não vai mais não, porque não é coisa mais não, porque ele não sobe mais não. E vem cá, desde quando precisamos nós subir lá em cima para nós acusar alguém, para nós blasfemar contra o Espírito Santo, para nós acusar alguém, falar mal de alguém, até mesmo no nosso interior, na nossa consciência, daqui mesmo. E lembra que até hoje ele se transforma em anjo de luz. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Até hoje, até Cristo voltar, ele se transfigurará, ele se transformará em anjo de luz. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? E sabe qual é o meu desejo para mim e para você? É que nós venhamos resistir o tentador até o último suspiro, até o nosso último suspiro de vida aqui. Que nós venhamos manter o nosso nome escrito no livro da vida do nosso Cordeiro Santo, com auxílio divino, porque sem ele, sem Cristo, nada podemos fazer. Manter o nosso nome escrito no livro da manter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, do nosso deitar ao nosso levantar. E o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. E em um futuro tão próximo, nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. E sabe por que se lamentarão? Se lamentarão? Sabe por que se lamentarão? Porque são todos aqueles que vão estar vivos quando Cristo voltar. Perdidão. Desesperados. Quando ouviu o grande terremoto. Revelation chapter 16, verse 18. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake and so great. Sabe o que acontece? Apocalipse capítulo 16, verso 18. E ouvi vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, o qual nunca houve, desde que há homens sobre a face da terra. Um terremoto tão grande, tão forte e grande. E aí, por que eles vão pedir para os montes de arrocheiro? Porque quando vê o grande terremoto, é pedra para a direita, é pedra para a direita, é pedra para a esquerda. Os mares, as cidades portuárias, as cidades ilhadas, tudo irão ser consumidas, engolidas pelas águas. Por causa do terremoto que vai ser tão grande, tão destroçoso. E aí, sabe o que acontece? O que eles vão fazer? Vão andar de um lado para o outro, pedindo aos montes de arrocheiro que sobre ele. Por quê? Por causa do desespero. O grande e terrível dia do Senhor. Sabe o que acontece? Revelation chapter 6, verse 15 to 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondsman, and every free man, hid themselves in the denses and the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, follow us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Porque quando ele vê o grande terremoto acabando com tudo, todos os perdidos, irão contemplar que é algo sobrenatural, algo anormal. E o desespero tomará conta de todos eles, e eles sabem que eles não vão morrer antes de ver a face do Todo-Poderoso. Eles só vão morrer
após ver a face do Todo-Poderoso, contemplar e só capotar. E ser alimento das árvores, dos abutres, porque vai ser o dia da grande ceia dos abutres, dos animais, das árvores, das aves dos céus. Eu te pergunto a você naquele grande dia que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, a você que não está guardando os mandamentos do Eterno, você está tendo conhecimento hoje. A palavra do nosso Pai fala que nós iremos ser julgados segundo a luz que nós tivermos, conforme a luz que nós tivermos. Sabe qual é a luz que nós tivermos que nós vamos ser julgados? Essa aqui que você está deparando com ela aqui agora. Você ouvir falar dos mandamentos de Deus, entender e não aceitar. Você ouvir sobre a guarda do Santo Sábado do Senhor, que é mandamento, é eterno e é imutável, e não guardar. E lembra, não adianta só ouvir, entender, porque lembra, Romanos capítulo 2, verso 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Provérbios capítulo 28, verso 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável diante do Eterno. O tanto que você pensar que os mandamentos do nosso Pai é santo, reto, eterno e imutável. Lembra, Romanos capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, os mandamentos santos, e justo e bom. Como você vai querer estar naquele dia, se você estiver vivo na volta de Cristo? Se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós venhamos ressuscitar na primeira ressurreição e encontrar com o nosso Redentor nos ares e estar com Ele para todo sempre. Se nós estivermos vivos quando Cristo, se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, que nós também venhamos estar salvos com o nosso nome e inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo, ser transformados em um piscar de olhos, e sermos assunto ao céu, encontrar com o nosso Redentor e estar com Ele para os séculos dos séculos. Eu tenho certeza que esse tema ficou mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. Amém? Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Eternão. Vamos? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um estudo, por mais um vídeo, Senhor. Obrigado, Senhor. Te peço que o Senhor nos ajude a guardarmos, Pai, mais um tema na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos sóbrios e vigilantes na guarda, Senhor, dos teus mandamentos, Pai. Só são 10, não são fardo, como fala a tua santa e bendita palavra, Pai. 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, usou de misericórdia conosco e aqui estamos, Pai. Te peço que o Senhor nos ajude a mantermos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, porque sem o Senhor, sem o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nada podemos fazer, Pai. Mas com ele, Senhor, que venceu, Senhor, no madeiro por cada um de nós iremos sair daqui vitoriosos com ele, Pai. E logo, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso te peço, Senhor, que o Senhor nos ouve, que o Senhor, Pai, atende, Senhor, nossos pedidos, que o Senhor perdoe, Senhor, nossos pecados, Pai, quando nós pecarmos, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos santificar, Pai, a nos purificar, a nos afastarmos de tudo que não te louva e não te glorifica, Pai, e vivermos em santificação para o Senhor, Pai. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Pai. Eu te peço, Senhor, que essa prece, esta oração, vacinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos,
A você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, fazendo planos para voltar, eu te peço, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Senhor. Como eu falo sempre, possivelmente você conhece histórias ou você conhece pessoas que passou anos, dias, semanas, meses, anos servindo a Deus, se desviou dos caminhos do Senhor, caiu num mundão fazendo planos para voltar e não voltou, morreu num mundão. É isso que você quer para você? É essa mesma finalidade que você quer para você? Porque o que eu e o nosso Eterno quer é que você volte para a presença do Senhor, que você volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E guardemos, os mandamentos do Eterno não é um fardo, só são 10. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Meus irmãos, este é o fechamento do vídeo. Deus abençoe a todos. Dolores, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.